E se eu te disser que a crise no seu casamento não é só um problema, é uma ferramenta que Deus pode estar usando para transformar o seu coração? Talvez você esteja querendo sair da crise, mas Deus está usando a crise para transformar algo dentro de você. Eu sou Ednei Brito, sou conselheiro de casais e tenho visto Deus agir de forma sobrenatural, restaurando casamentos onde não havia mais possibilidade alguma. Curta o nosso vídeo de hoje e se inscreva no canal. A maioria das pessoas, quando está vivendo crises no casamento, perguntam: como eu posso sair disso? Mas poucas pessoas perguntam: o que Deus está querendo trabalhar em mim exatamente em meio a isso? E essa é uma pergunta que pode mudar tudo. No livro de Romanos, capítulo 8, nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto. Eu quero dizer para você que Deus não desperdiça crise. Mesmo aquelas crises que não foram criadas por Ele, Deus sabe como trabalhar em meio a elas para transformar, primeiramente, o nosso coração e depois transformar também o nosso relacionamento, porque Ele é interessado na melhoria do nosso relacionamento, que nós vivamos um casamento com muita qualidade, um casamento bastante abençoado, onde todas as adversidades elas possam ser superadas. E você sabia que Deus usa o casamento para transformar o nosso coração? O casamento é uma ferramenta importantíssima nas mãos de Deus para transformar o coração de um homem, o coração de uma mulher. Porque no casamento é onde nós passamos por experiências, vivemos experiências que a gente não vive em qualquer outro lugar ou em nenhum outro lugar, em nenhuma outra instituição. Então, o casamento ele tem uma importância muito séria nesse sentido de Deus tratar o nosso coração. Porque é ali, no casamento, onde nós somos confrontados como a gente não é confrontado em nenhum outro lugar. Porque dentro do casamento, até pela liberdade que a gente tem por causa do relacionamento, da proximidade, a gente passa por confrontos. E às vezes a gente pode até se aborrecer por causa dos confrontos, mas a gente pode, ou melhor, a gente precisa entender que o confronto pode ser uma ferramenta que Deus esteja usando para abrir a nossa mente, para nos chamar a atenção para coisas que a gente precisa realmente trabalhar, tratar, se permitir ser mudado. E no casamento a gente também é exposto, porque na realidade o casamento é um lugar onde a gente deveria viver sem máscara alguma, mas o casamento, porque a gente vive uma vida muito próxima, muito comum, a gente acaba sendo exposto como a gente não é exposto em outros lugares, como também a gente é desafiado, como a gente não passa por essa experiência de ser desafiado em outra instituição, como a gente é dentro do casamento. E isso nos leva a uma conclusão bem interessante. O casamento não revela apenas a pessoa a quem a gente ama, com quem a gente se casou, mas o casamento também revela a nós mesmos, o nosso coração, os nossos sentimentos. A crise no casamento expõe aquilo que precisa ser tratado em nosso coração. O casamento acaba expondo coisas que estão dentro de nós que às vezes a gente não tem noção de como elas estão, como o orgulho, a nossa tendência às vezes a nossa dificuldade, melhor dizendo, de aceitarmos situações que às vezes a gente precisaria aceitar, mas são situações que precisam de humildade para que a gente possa se render ou se curvar diante de situações relacionadas ao nosso cônjuge. A crise então acaba expondo isso em nós. E além de expor o nosso orgulho, a crise no casamento também acaba expondo o nosso egoísmo. E quantas vezes nós agimos e somos egoístas e não temos muito consciência disso, mas a crise ela acaba trazendo isso à tona sem que a gente tenha consciência de quanto a gente precisa ser tratado nesta área. Quantas vezes nós somos impacientes
e às vezes nos irritamos com o outro, mas é uma questão que está em nós. Então a crise acaba expondo isso, trazendo também à tona a nossa impaciência. Uma outra área que a crise trabalha, e normalmente trabalha em nossos sentimentos, é a nossa necessidade de controle. A gente acha que precisa estar no controle de tudo e a gente quer de fato estar no controle de tudo. E a crise também expõe essa questão que está em nós. Muitas vezes a gente acha que a crise é por causa do outro, que o grande problema é o outro. Mas às vezes Deus está nos dizendo: eu quero tratar você, eu quero tratar o seu coração, eu quero tratar e tornar você uma pessoa muito melhor. E isso é muito interessante, como Deus usa a crise para transformar aquilo que precisa ser transformado em nós. E a crise tem também o poder de nos conduzir em crescimento, de fazer com que nós cresçamos. A crise, ela acaba realizando isso em nós. Ninguém gosta de crise, né? Ninguém gosta de adversidades, ninguém gosta de momentos complicados, momentos às vezes que nos tiram daquilo que para a gente é o natural, é o normal, que acaba nos expondo, mas a crise, ela tem esse poder de nos tirar da nossa zona de conforto e assim nos conduzir nesse processo de crescimento. E ela nos conduz em crescimento porque os momentos bons, eles deixam a gente bastante confortáveis. Os momentos bons, eles deixam a gente bastante tranquilo e acabam não produzindo a transformação necessária. E a crise é um momento importante para fazer escolha. Na realidade, a nossa vida é feita de escolhas, mas a crise é um momento muito especial para a gente fazer escolhas. E aí a gente pode escolher como reagir em relação à crise. Um exemplo, a argila. A argila, quando é exposta ao sol, quanto mais exposta ao sol, mais ela se endurece. E às vezes a gente age da mesma forma. Quanto mais a crise se torna difícil, mais a gente endurece o coração. Mas a gente pode também ser como a cera, que a cera, quando exposta ao mesmo sol, quanto mais o sol incidir, quanto mais o sol esquentar a cera, mais ela derrete. E aqui é uma decisão nossa. A crise nós podemos permitir que a crise endureça mais o nosso coração ou que a crise nos amoleça, que a crise nos torne muito mais sensíveis. E durante a crise a gente pode simplesmente acusar o outro, a gente pode culpar o outro, mas a gente pode fazer uma autoanálise também e ver o que precisa ser melhorado em nós e como a gente pode crescer. É uma questão de escolhas. E que escolhas a gente faz no momento da crise, isso acaba definindo o resultado que a gente terá lá na frente. Então, na crise a gente pode também fugir, mas, por outro lado, a gente pode fazer escolhas diferentes. Na crise a gente pode aproveitar para aprender. O que eu estou aprendendo, ou o que eu posso aprender, o que Deus quer me ensinar. A crise é uma oportunidade para a gente se posicionar, a gente pode assumir posicionamentos da forma correta, e a crise também é uma oportunidade para crescimento. A gente pode crescer e crescer muito, crescer como a gente normalmente não cresceria se a gente não se posicionasse da forma correta, apesar da crise. Então, voltando à comparação que fizemos do sol quando incide sobre a argila ou sobre a cera, a crise também é uma oportunidade, ou seja, a mesma crise que pode melhorar um casamento, ela pode endurecer outro, piorar outro casamento. E aqui eu volto a colocar, é uma oportunidade que a gente tem para fazer escolhas e que Deus nos ajude a fazermos as escolhas certas no meio da crise, para que no final dela a gente possa perceber o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se melhorou e o quanto a gente ganhou, apesar da crise pela qual passamos. E a crise também nos leva à santificação no casamento. E é importante a gente ter em mente que santificação não é um evento, mas é um processo. E estudando a Bíblia, a gente percebe que
esse processo de santificação, ele começa desde quando aceitamos Jesus e vai até o final da nossa vida. Então, nesse processo de santificação, a crise no casamento pode ser uma ferramenta especial para nos conduzir em santificação, num relacionamento, num casamento muito mais santificado. A gente viver melhor perdão, a gente viver melhor paciência, prudência, aprender a lidar melhor com adversidade e dentro da adversidade, porque na adversidade a gente pode falhar ainda mais, errar ainda mais, ou aprender de forma que a gente se afaste mais daquilo que não agrada a Deus. E quando a gente tem esta opção de se afastar daquilo que não é bom, a gente está nesse processo de santificação. Então, que a gente saiba olhar a crise como uma oportunidade também para a nossa santificação. Deus não quer apenas restaurar o seu coração, mas Ele quer transformar você de dentro para fora. Pensemos no processo de purificação do ouro. Quando extraído, o ouro ele passa por esse processo de purificação e ele é levado ao fogo. E o fogo traz à tona as impurezas e o fogo então ele não destrói o ouro. O fogo apenas purifica o ouro. Assim também é o que Deus quer fazer com aquelas crises, mesmo as crises que não vieram da parte de Deus, mas Deus quer usar estas crises para que nós também sejamos santificados, para que a gente se torne mais puro aos olhos de Deus e na vivência do casamento. Então, o ouro é purificado pelo fogo e é o que Deus quer fazer em nossas vidas, nos purificar através desta situação ou das crises pelas quais o casamento possa passar. E aí é importante pensar, esposo, esposa, que cada um pense que a crise não vem para destruir você, ela vem para trazer à tona aquilo que há de melhor dentro de você. E a crise, ela tem também esse propósito, quando Deus está agindo em meio à crise, ela acaba tendo esse propósito de trazer à tona o que há de melhor, naquilo que de melhor a gente pode se tornar. Agora eu quero fazer para você uma pergunta, e é uma pergunta importante, mas ao mesmo tempo incômoda, porque ela é uma pergunta confrontadora. E a pergunta é: o que Deus está querendo tratar no seu coração agora, em meio a esta crise? Talvez Deus esteja precisando tratar orgulho, talvez Deus esteja precisando tratar a questão do controle, da arrogância, da impaciência, da falta de perdão. Enfim, existem muitas possibilidades que Deus pode ver que precisa tratar no seu coração. O que Deus está tratando no seu coração neste momento. Talvez a questão da imaturidade emocional, e Deus, em meio à crise, Ele quer conduzir você também a um amadurecimento emocional muito maior para que nas próximas situações você esteja uma pessoa muito melhor. Porque enquanto a gente olha somente para o erro do outro, a gente perde aquilo que de melhor Deus tem para fazer em nós, aquilo que de melhor Deus tem para realizar, transformando a nossa vida e nos tornando pessoas cada vez melhores. E talvez você tenha orado, tenha clamado diante de Deus pedindo: Senhor, tira de mim essa crise, Senhor, que essa crise passe logo. E talvez Deus esteja dizendo para você: eu quero tratar o seu coração em meio a essa crise. Eu quero, na crise, transformar você numa pessoa muito melhor. Então, não peça apenas para Deus tirar essa crise, mas peça para Ele transformar o seu coração e assim o seu casamento também será melhorado. E se você permitir Deus continuar tratando o seu coração, a sua vida, você vai perceber que esta crise vai transformar você numa pessoa muito melhor, uma pessoa tão boa, um coração tão extraordinariamente transformado quanto você jamais conseguiria chegar a esse estágio sem essa crise. Então, olhe para a crise e veja a crise não como o fim,
não como capítulo final do seu casamento, mas olhe para a crise e veja nela o momento da virada, o momento da mudança, da transformação. Veja na crise o grande momento da ação de Deus e, por causa desta ação de Deus, uma nova realidade, uma nova experiência, uma nova expectativa, um novo casamento para você. Porque Deus pode usar a crise para fazer algo muito maior, muito mais forte. E enquanto você continuar permitindo Deus agir, Ele pode transformar a crise numa experiência maravilhosa, numa experiência transformadora de crescimento, porque Deus é aquele que pode realizar em nós coisas impossíveis, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Se este vídeo está fazendo sentido para você, abençoando o seu coração, você vê aqui uma oportunidade de crescimento e de permitir que Deus trate melhor o seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e que Deus use você para também abençoar outros casais a quem você vai compartilhar esse vídeo. E que Deus continue te abençoando poderosamente, maravilhosamente, transformando o seu coração, transformando o seu relacionamento, que a bênção de Deus seja sempre uma realidade na sua vida, na vida do seu cônjuge e no seu relacionamento. E se você assistiu esse vídeo até aqui, você já tem ferramentas para enxergar, para entender e para iniciar o processo da transformação do seu casamento em meio à crise. Deus te abençoe ricamente.